Trocamos de posição na presidência da sessão, mas eu quero cumprimentar mais uma vez o senador Isalci, que preside neste momento a sessão do Senado da República. Eu tenho dois temas aqui, um nacional e outro referente ao meu estado. O primeiro assunto que gostaria que ficasse bem compreendido por todos é em relação ao Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, obviamente, quando foi criado, ele tinha o intuito de fazer com que houvesse as compensações para os estados em função da preservação da floresta. Um projeto importantíssimo para nós brasileiros, que somos acusados pela comunidade internacional, que já devastou as suas florestas, de que não preservamos o nosso meio ambiente. Pois bem, mas o Brasil hoje ainda continua sendo o país que tem mais florestas preservadas no planeta. E esse Fundo Amazônia, ele tem características importantes no sentido de nós podermos, através desses recursos, dos projetos bem elaborados, procurar manter a floresta em pé, mas beneficiando aqueles estados, aqueles municípios que, na verdade, praticam essa ação cuidadosa para que nós tenhamos a floresta ainda de pé. Pois bem, a CGU apurou nos últimos dias, em um relatório consubstanciado, um relatório cheio de informações, mostrando que esses recursos, em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais, eles não foram bem aplicados. Basta ver, senhor presidente, e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem nesse momento no nosso país, que praticamente salários gigantescos de funcionários, de terceirizados, ultrapassando a casa de 46 milhões de reais, captados com recursos desse fundo, na verdade não justificam muitas dessas operações e pior, nós vemos que praticamente, segundo a CGU, 82% dos projetos não foram escolhidos com critérios técnicos. E isso realmente compromete a ação e a operacionalidade do programa, além do que cria um descrédito em relação a esses recursos de importância fundamental para as regiões brasileiras, para o nosso país como um todo, e por que não dizer no conceito global, porque nós, na verdade, temos florestas que produzem o oxigênio que precisamos para respirar. Então, isso é muito grave, e eu diria que é necessário que a CGU imediatamente encaminhe para o Congresso esses relatórios, para que nós possamos nos debruçar e cobrar exatamente das instituições responsáveis pela execução desses programas uma auditoria que possa dar visibilidade àqueles que praticaram desvios na aplicação desses recursos tão importantes para o nosso país. Eu diria, senhor presidente, que a função do BNDES, que obviamente é quem capta e armazena esses recursos para, posteriormente, em função dos projetos, serem liberados, é necessário que tenha também esse radar com 360 graus de acompanhamento, de fiscalização e controle, para que nós, na verdade, não passemos mais uma decepção, por que não dizer assim, em ver os recursos públicos, inclusive recursos internacionais que se agregam a esse programa importante, o Fundo Amazônia, serem realmente desviados dessa forma ou mal aplicados. Então, era esse registro que eu gostaria de falar aqui hoje e deixar registrado nos anais desta casa, porque a partir de segunda-feira nós vamos fazer realmente uma consulta direta ao BNDES, vamos fazer uma consulta direta à CGU, para que possamos nos antecipar neste encaminhamento desses projetos, que foram, na verdade, utilizados de uma forma
errada, incorreta, né? E aí sim nós possamos sugerir determinadas mudanças para que o fundo se amplie, mas seja aplicado de uma forma correta. E o segundo tema que eu gostaria de falar hoje aqui nesta casa, senhor presidente, é em relação especificamente ao meu estado, o estado de Roraima. O governo do estado vive atualmente uma situação muito difícil. E, obviamente, se nós olharmos pelo retrovisor da história, nós vamos ver que, em gestões passadas, os recursos, na sua grande esmagadora maioria das vezes, e isso não é bom falar, mas, infelizmente, eu tenho que falar com muita clareza, foram mal aplicados. E, obviamente, os gestores responderam, estão respondendo ou responderão pelos seus atos. E, lógico, segmentos como a segurança pública está numa situação dificílima. A saúde está doente no meu estado, está praticamente na UTI, né? E a educação, obviamente, com todas as suas dificuldades, inclusive esta semana é que começou o ano letivo, no dia 15 de maio, portanto, quase um semestre perdido. E os recursos, o pagamento de compromissos anteriores, etc., tudo foi dificultado em função dessa ocorrência de desvios acontecidos em todos os segmentos, por que não dizer em todos os segmentos da administração pública estadual do meu estado, o estado de Roraima. E nós queremos, e aí é uma situação grave, porque nós temos hoje mais outra componente que, na verdade, atrapalha o meu estado, que é exatamente a migração venezuelana, a presença de milhares de venezuelanos que, tangidos pela necessidade da sua crise política interna, hoje vive realmente no nosso estado. Poucos têm ali como corredor de passagem para se interiorizar em outros estados do país, mas a grande esmagadora maioria, em torno de 45 a 50 mil venezuelanos, estão no meu estado. E vocês imaginam, uma capital com 380 mil habitantes, suportando mais em torno de 45 a 50 mil estrangeiros, venezuelanos, refugiados, que ali vivem e ali precisam sobreviver. O governo federal, através do Exército Brasileiro, numa operação chamada Acolhida, tem feito o possível para conter essa entrada, mas não consegue nem em 20% do número de refugiados atender, pela dimensão, pela necessidade logística, de infraestrutura, enfim, né? E aí eu tenho conversado com autoridades do nosso governo, conversei com o ministro Sérgio Moro, mostrando para ele a importância de alocar recursos para a retomada daquele programa que, de vez em quando, aqui deste plenário, eu cito o programa Ronda no Bairro, com a capacidade de gerenciamento boa e com a presença física em 300, num raio de 360 graus no nosso estado, né? Essa presença vai conter a criminalidade, como eu fiz quando governei o estado em 2014. A questão da saúde, estive com o ministro Mandetta, conhecendo as dificuldades, sabendo as dificuldades financeiras do nosso país hoje, mas ali é uma questão de humanidade, uma questão de compreensão política. Ali é uma questão de entender que o nosso estado, sendo o estado mais setentrional do país, nós estamos com 2/3 do nosso estado no hemisfério norte, portanto, acima da linha do Equador. Nós precisamos que esse socorro do governo federal, ele chegue para que nós possamos, na verdade, melhorar a vida das pessoas do meu estado, a vida da população de Roraima. Então, se não bastasse o desemprego, as dificuldades para incorporar no mercado de trabalho a mão de obra, seja ela especializada ou não, mas que necessita, o pai de família, a mãe de família, né, precisa de ter o seu emprego com um salário menor que seja, mas para manter as suas obrigações familiares.
Se não bastasse tudo isso, nós ainda temos realmente, como me referi, a presença não indevida, eu não diria, porque é uma questão de humanidade, mas a presença de milhares de venezuelanos que competem, obviamente, com a população do nosso Estado. Portanto, são providências que nós estamos procurando tomar no sentido de que o governo federal tenha essa sensibilidade, compreendemos a dificuldade financeira atual, mas um pouco para aquele povo que precisa de muito, já é uma forma de mitigar o seu sofrimento. Portanto, quero agradecer a Vossa Excelência a oportunidade de mais esse pronunciamento aqui na tribuna desta casa. Vossa Excelência que está sempre presente em todas as sessões praticamente desta casa e sabe que a nossa presença é exatamente no sentido de reivindicar benefícios para o nosso Estado e para o nosso país. E assim o faço hoje, comentando a questão do Fundo Amazônia e também comentando a necessidade de maior aporte de recursos para que o governador do Estado possa melhorar a assistência à população de Roraima. Muito obrigado, senhor presidente. Indago ao